Olá, tudo bem? Eu sou Luciana Marcondes, diretora jurídica do IEDMA, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o seguinte tema: mudanças climáticas e direitos humanos, focando no impacto dessas crises climáticas sobre populações vulneráveis e seus direitos à água, alimentação e moradia. As mudanças climáticas, elas são um dos maiores desafios globais do século XXI, e seu impacto não se restringe apenas ao meio ambiente. O aquecimento global, a elevação dos níveis do mar, as secas prolongadas, enfim, inundações e outros eventos climáticos extremos estão diretamente ligados aos direitos humanos, afetando de forma mais severa as populações vulneráveis. Em muitos casos, as crises climáticas ameaçam direitos básicos, como acesso à água potável, alimentação adequada e moradia digna. Nesse vídeo do Semente do Saber, a gente vai falar um pouco sobre como as mudanças climáticas e os direitos humanos estão intrinsecamente conectados, né? E como é que é isso, especialmente, né, como eu falei, no direito à água, alimentação e moradia. Bem, as mudanças climáticas, elas afetam negativamente uma série de direitos humanos fundamentais, criando esse ciclo de desigualdade, né? Aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, como populações pobres, indígenas, refugiados e pessoas que vivem em áreas costeiras ou outras regiões áridas, sofrem de maneira desproporcional. As crises climáticas exacerbam essas desigualdades existentes, muitas vezes privando esses grupos de direitos básicos garantidos em convenções internacionais de direitos humanos, como o direito à vida digna, à saúde e à segurança, e, em última instância, à própria sobrevivência. Os direitos à água, alimentação e moradia são apenas alguns dos direitos diretamente impactados, né? A água, por exemplo, é um recurso fundamental para a vida humana, e o direito ao acesso a essa água potável é reconhecido como um direito humano básico pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. No entanto, as mudanças climáticas estão tornando esse recurso cada vez mais escasso. Então, a seca prolongada em algumas regiões do mundo, combinada com o desvio de cursos de água e a poluição, tudo isso está prejudicando o acesso à água potável para milhões de pessoas. Em áreas rurais, por exemplo, da África subsaariana, por exemplo, né, um exemplo, as comunidades enfrentam secas extremas que reduzem drasticamente a disponibilidade de água para consumo e agricultura. Em países como a Índia e o Brasil, secas forçam famílias a percorrer distâncias em busca de água potável, muitas vezes contaminada, o que gera problemas de saúde pública, doenças como cólera, disenteria. E, além disso tudo, a redução nessa disponibilidade de água afeta a irrigação, né, prejudicando a produção agrícola, intensificando a insegurança alimentar. Por outro lado, em regiões costeiras e insulares, o aumento do nível do mar, também provocado pelas mudanças climáticas, está contaminando fontes de água doce com água salgada, né? Então, isso tudo coloca em risco comunidades inteiras que dependem de lençóis freáticos para a sua subsistência. Então, isso é especialmente visível em países insulares como o Pacífico, onde a escassez de água se torna a crise. Onde essa escassez de água se torna uma crise cada vez mais iminente. E quando a gente fala no direito à alimentação, esse direito está fortemente ameaçado pelas mudanças climáticas também. As variações nos padrões climáticos afetam a agricultura, causando perda de colheitas, aumento no preço dos alimentos e também segurança alimentar. Então, essas secas prolongadas, inundações frequentes, mudanças de estações agrícolas estão comprometendo a produção de alimentos em regiões já propensas à insegurança alimentar. E muitas vezes é um meio de subsistência desses países, né? As secas prolongadas, por exemplo, na África Oriental, devastam plantações, pastagens, então leva a essa fome generalizada, essa crise alimentar em países, por exemplo, como Quênia, Somália e Etiópia. A ONU estima que as mudanças climáticas, elas podem reduzir a produção agrícola global, né, em até 25% até 2050. Gente, 2050 é logo ali, né, o que representa uma ameaça direta ao direito à alimentação de bilhões de pessoas. Então, famílias não conseguem produzir nem adquirir alimentos e acabam gastando essa porcentagem maior da sua renda com alimentação, o que vai comprometer acesso a outros direitos essenciais, como, por exemplo, saúde e educação. O direito à moradia digna também está sob ameaça direta das mudanças climáticas, então, inundações, tempestades severas, furacões, a própria elevação do nível do mar, tudo isso está forçando milhões de pessoas a deixar suas casas, criando um fenômeno de refugiados climáticos. Então, segundo a ONU também, até 2050, mais de 200 milhões de pessoas poderão ser deslocados
por eventos relacionados ao clima. E em muitas regiões costeiras, e especialmente nos países em desenvolvimento, a elevação do nível do mar está invadindo terras habitáveis, forçando essa realocação de comunidades inteiras. Além disso, o aumento da frequência e intensidade de furacões, ciclones em regiões, por exemplo, como Caribe e Sudeste dos Estados Unidos, está destruindo habitações e forçando a evacuação de populações vulneráveis. Então, essa destruição de moradia, ela deixa milhões de pessoas desabrigadas e muitas vezes sem apoio do Estado para se relocarem, reconstruírem suas vidas. Esse cenário todo que eu comentei, né, expõe as populações a outros riscos também, como doença, falta de saneamento e violência, principalmente para mulheres. Então, de tudo que eu falei, quem são os mais impactados? Né? Embora as mudanças climáticas afetem todo mundo, de fato, há uma clara desigualdade de quem sofre as consequências mais graves. As populações mais pobres, indígenas e aquelas que vivem em áreas rurais ou isoladas são particularmente vulneráveis. Essas comunidades muitas vezes não têm os recursos financeiros e as infraestruturas necessárias para se adaptarem às mudanças climáticas. Elas vivem em regiões propensas a desastres naturais e dependem fortemente da terra e da agricultura para sua subsistência. As mulheres, como eu falei, também são desproporcionalmente afetadas. Em muitas culturas, elas são as principais responsáveis pela coleta de água, pela alimentação da família. Então, quando a gente tem um agravamento das crises climáticas, essas mulheres elas precisam percorrer distâncias maiores em busca de água e enfrentar condições mais difíceis para sustentar as suas famílias, né? Ao mesmo tempo em que elas têm acesso a menos recursos e educação, né, para se adaptar às mudanças climáticas. Então, é evidente que esse cenário de mudanças climáticas afeta, como eu falei, a todos, mas a responsabilidade pela crise climática é global. Países industrializados, que historicamente são os maiores emissores de gases de efeito estufa, têm a obrigação de liderar os esforços na mitigação dessas mudanças climáticas e fornecer apoio financeiro e tecnológico para ajudar países em desenvolvimento a se adaptarem. Então, medidas internacionais, como o Acordo de Paris, são essenciais para estabelecer metas e compromissos de redução de emissões, mas também é necessário um enfoque forte na justiça climática, né? A justiça climática ela reconhece que os países e populações mais afetados pelas mudanças climáticas são muitas vezes aqueles que menos contribuíram para o problema. Portanto, gente, a solidariedade global e as políticas de redistribuição de recursos são cruciais para garantir que esses grupos vulneráveis tenham os meios para se adaptar e sobreviver. Essas mudanças são uma ameaça existencial, como eu falei, não só para o meio ambiente, mas para os direitos humanos fundamentais. Então, água, alimentação, moradia são direitos que estão profundamente, por óbvio, né, entrelaçados com o bem-estar das populações vulneráveis e são diretamente impactados por essas crises. Então, essencial que governos, organizações internacionais, sociedade civil também, todos trabalhem juntos para mitigar esses impactos e garantir que todos tenham acesso ao direito a uma vida digna, mesmo diante das adversidades climáticas, que, enfim, infelizmente ainda estão por vir. É urgente que a gente continue a falar e a refletir sobre os impactos das mudanças climáticas nos direitos humanos, pois somente através da conscientização e ação coletiva a gente pode proteger essas populações mais vulneráveis e garantir um futuro mais justo e sustentável para todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.